Meu querido irmão, estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na Rede Mundo Maior, uma emissora das Casas André Luiz, a quem nós aproveitamos para fazer um convite a você, que você, se o seu cartão não tem a bandeira Visa, você pode migrar para o cartão Visa Casas André Luiz. E com esta atitude você vai colaborar com as obras sociais das Casas André Luiz. Talvez você não saiba, mas o censo de 2000 apresentou 14% dos brasileiros têm deficiências físicas ou mentais. Observe que não é tão pouca gente, é muita gente. 14% dos brasileiros. Hoje, desses 14%, faça as contas, de aproximadamente quase 200 milhões de habitantes que nós já temos no planeta, no Brasil, 14,5% é muita gente. É muita gente. Desse grupo de deficientes físicos e mentais, 1.400 desses deficientes são hoje assistidos pelas Casas André Luiz. Um trabalho magnífico, de exemplo, de testemunho de amor e dedicação pelo semelhante. Associe-se a essa ideia de amor e de fraternidade. Faça alguma coisa por aquele que não teve e nem tem a condição que você tem de pensar, de ir, de vir, de poder sorrir, de poder tomar o seu banho sozinho. Coisas tão insignificantes, mas são tão importantes na nossa vida. Poder caminhar, levantar a hora que você quer, ir ao banheiro a hora que você quer. Esses irmãos não têm essa condição. Lembre-se deles. E faça essa migração da sua bandeira para o Visa Casas André Luiz, e você está fazendo um ato de amor, de fraternidade com esses que são tão esquecidos muitas vezes da sociedade. Mas você não pode esquecê-los, porque você é um seguidor de Jesus. Continue conosco, faça essa sua migração, que com certeza você, além de receber benefícios por ter essa bandeira, você também vai ajudar uma obra social tão magnífica e tão digna de ser imitada. Mas nós vamos dar continuidade ao nosso programa. Antes, porém, queria lembrar que as nossas obras, analisando as traduções bíblicas, o Sermão do Monte, o Bereshit e, mais recentemente, o Evangelho, podem ser pedidas nas distribuidoras Candeia e Boa Nova, em Sertãozinho e Catanduva, em São Paulo, para que todas as livrarias do Brasil podem fazer os seus pedidos. E no Norte e no Nordeste pode pedir direto com a editora Ideia, com o nosso querido Magno Nicolau, pelo site, entre no site www.ideiaeditora, uma palavra só, .com.br. E aí você vai encontrar todas as nossas obras. Você pode pedir pelo correio, ele inclui já a taxa do correio e já envia e você recebe em casa. Mas nós vamos dar continuidade a história do que aconteceu no Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Lago ou Mar de Tiberíades, com a questão da tempestade que Jesus levantou a mão e os discípulos ficaram admirados. A quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? Na verdade, não foi o vento e o mar que obedeceu a Jesus. Se você pegar o livro dos Espíritos, no capítulo 9, você vai ver lá que os Espíritos são eles os responsáveis pela realização de todos os trabalhos de abalos sísmicos, tsunami, tempestade, furacões, tudo isso são promovidos pelas entidades espirituais. Em outras palavras, quem estava provocando a tempestade lá no Mar da Galileia eram os Espíritos. E Jesus não podia mandar o vento e o mar se acalmar. Ele afastou os espíritos que estavam promovendo a tempestade e a ventania. Disse: olha, menino, levantou a mão e disse: olha, vão embora, que eu estou precisando dormir e meus discípulos estão precisando de paz.
E aí, como ele não fez nada demais, mas para ele não era porque ele tinha autoridade. Por que é que ele precisou, quando escolheu os discípulos, de dar autoridade sobre os espíritos? Para poder fazer o que ele fazia. É muito lógico, é muito racional. Então Jesus diz assim, mas olha, por que é que ele ignora? Porque vocês têm medo. Homens fracos na fé. Vocês podem fazer isso. Vocês não precisavam me despertar. Bastava vocês dizer assim, olha, para os espíritos, eu não dei autoridade a vocês sobre isso. Por que vocês não fazem? Eles não estão comigo todos os dias, por que é que vocês não aprenderam ainda a fazer isso? Essa é uma questão muito importante, porque a gente vê como as coisas divinas, como as coisas de Jesus são simples. Não existe aí nada de anormal. Porque é que ele chega num determinado lugar, os discípulos estão batendo 3 dias sem conduzir uma entidade. Porque é que quando ele chega do outro lado do mar da Galiléia, em Decápolis, que eram 10 polis, vilas, 10 vilas gregas ficavam do outro lado do mar da Galiléia, 2 obsediados que viviam nos cemitérios, quando os pressentem, quando veem a aproximação de Jesus, eles começam a gritar. Jesus, filho de Elohim. Quem é que disse que Jesus era filho de Elohim? Como é que eles identificaram Jesus? E por que eles perguntam, o que tens contra nós? Jesus não tinha dito nada ainda com relação a isso? Então, por que é que eles sentiam medo de Jesus? Porque Jesus tinha energia, luz irradiava dele, que demonstrava sua autoridade. E é preciso que trabalhemos como seus seguidores, fazendo o bem, plantando o amor, a solidariedade, porque só assim nós poderemos fazer o que ele fazia. Porque tudo que eu faço, vocês também podem fazer. Nem se admirem e nem tenham medo. Por que vocês têm medo? Homens fracos de fé, anões da fé, Kitaná Emuná, como ele falava no seu idioma, que era o hebraico naquela época, que ele falava para os discípulos, como ele diz no Sermão do Monte, se Deus alimenta os aves e os lírios dos campos, por que vocês se preocupam com o dia de amanhã? Kitaná Emuná, pequenos ou anões da fé. Vocês podem fazer tudo isso, nós podemos fazer tudo que Jesus fazia. Ele nos deu essa autoridade, porém, é preciso que exerçamos essa autoridade, mas que ela só pode ser exercida com atitudes, nunca com palavras. Mas você conquista essa autoridade com o seu proceder, com a sua conduta, com o seu amor e com a sua fraternidade. E que um pouco desse amor que Jesus transmite para todos nós fique no coração de vocês com muita luz e com muita paz. Meu beijo, minhas saudades e até o próximo programa, se Deus assim o permitir.